Por que o sistema imunológico falha? Bem, o desenvolvimento de uma doença autoimune é o resultado de uma combinação de vários fatores que juntos vão culminar então com uma falha do nosso sistema imunológico. É importante destacar que o desenvolvimento de uma doença autoimune, ele não se dá do dia para a noite. Não tem um tempo definido. Você não vai dormir hoje saudável e acorda amanhã com uma doença autoimune. Não é assim que funciona. É necessário que ocorra uma combinação de fatores e que esses fatores se combinem, se interajam ao longo do tempo. E quais seriam então esses fatores? Primeiro, a perda da tolerância imunológica, ou seja, a perda da capacidade de reconhecer como próprio um órgão nosso. O sistema imunológico possui um mecanismo chamado tolerância imunológica, que serve para ensinar as células de defesa, que são os linfócitos, o que é amigo, o que é nosso, daquilo que é inimigo, daquilo que é externo. Então, o que é amigo? As nossas células saudáveis, daquilo que é inimigo, como por exemplo vírus e bactérias. Então, nas doenças autoimunes, essa tolerância é perdida. Isso significa que as células de defesa, elas começam a tratar os nossos órgãos como se fossem ameaças. Isso pode acontecer por erro genético, falha na educação das células de defesa, ou estresse do sistema imunológico. E quais seriam os fatores genéticos? Algumas pessoas nascem com genes que tornam o sistema imunológico a cometer mais erros. Então esses genes podem fazer com que as células de defesa fiquem mais alertas, elas estão constantemente armada, de arma empunhada para atacar. E aí acabam atacando coisas que não deveriam. Ainda, certos genes podem prejudicar os mecanismos que desligam os ataques desnecessários. Então, os dois mecanismos que os genes podem afetar nessas células de defesa, primeiro é que elas fiquem mais alertas, como se estivesse o tempo todo com a arma empunhada. E o segundo é que parece ocorrer uma falha também em desligar aqueles ataques que são desnecessários. Ou seja, elas continuam, elas perduram agredindo, atacando por um tempo indefinido, por um tempo prolongado. Ou existe uma associação de genes, como os do complexo HLA, com vários tipos de doenças autoimunes. Bom, mesmo que alguém tenha uma predisposição genética, um gatilho ambiental geralmente é necessário para ativar a doença. Por exemplo, infecções virais, infecções bacterianas, algum desses agentes, algum desses micróbios, eles podem ter pedaços, sequências que se parecem com tecidos do nosso corpo. Quando o sistema imunológico ataca esses agentes, eles podem também acabar atacando o nosso próprio corpo, os nossos órgãos, por engano. E isso é chamado de mimetismo molecular. A exposição a toxinas produzidas por algumas substâncias químicas, como por exemplo, metais pesados e alguns poluentes, que podem danificar as células e uma vez danificadas essas células, podem ativar também o sistema imune e, consequentemente, uma resposta autoimune. O intestino ele desempenha um papel fundamental na regulação do sistema imunológico. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, ocorre uma situação chamada disbiose. A relação, a proporção entre os micro-organismos bons e os micro-organismos patogênicos. Essa alteração, esse desequilíbrio na proporção para o lado dos organismos patogênicos, nós chamamos de disbiose intestinal. De modo que o sistema imunológico, numa situação assim, ele pode ficar confuso e reagir exageradamente a estímulos normais. A barreira do intestino, em algumas situações, pode ficar vazada, como se fosse furos em uma rede de pesca, por exemplo, que fica buracos. Não vai reter os peixes, eles vão passar por aqueles buracos. Então, de modo análogo, determinadas moléculas que não deveriam entrar inteiras, ou moléculas indesejadas, elas acabam passando por aqueles buracos na barreira intestinal e caindo então na circulação sanguínea. Uma vez que essas moléculas, que essas substâncias indesejadas caem na circulação sanguínea,
vão ativar o sistema imunológico de uma forma inadequada. A inflamação crônica, uma inflamação que dura muito tempo, ela pode acabar estressando o sistema imunológico, porque exige uma resposta aumentada, exige uma resposta constante o tempo todo. O sistema tem que ficar armado e esse estímulo continuado ele pode afetar a resposta das células de defesa, tornando-a mais propensa, então, a atacar o organismo, a atacar os nossos órgãos. E essa inflamação crônica, por exemplo, ela pode ser causada por dietas inflamatórias, dietas com muito alimentos processados, hiperprocessados, como por exemplo gorduras ruins, muito açúcar refinado, glúten, muito lácteos não fermentados, o próprio estresse crônico, a falta de sono, um sono inadequado, sedentarismo, a falta de uma atividade física também, a desregulação hormonal, alguns hormônios também, principalmente hormônios produzidos na tireoide, nas glândulas adrenais, como o cortisol, ou até mesmo o estrogênio, que influenciam diretamente o sistema imunológico. Desequilíbrios hormonais podem acelerar ou descontrolar a resposta imunológica, contribuindo para as doenças autoimunes. Então, resumindo, nós temos a perda da tolerância imunológica, fatores genéticos, fatores ambientais, a disbiose intestinal, a inflamação crônica, desequilíbrios hormonais. Tudo isso pode interagir ao mesmo tempo no organismo. Não significa que vai acontecer isoladamente. Não, há predisposição genética e aí um desses fatores pode interagir de um modo muito acentuado, ou vários desses fatores podem estar interagindo ao mesmo tempo. Por exemplo, a disbiose intestinal, a inflamação, o desequilíbrio hormonal, um agente externo pode infectar o organismo naquele momento. Então, assim, a interação desses fatores em algum momento vai ser o gatilho necessário para então haver aquela perda da tolerância imunológica e então iniciar um processo de doença autoimune.